Primeiro, o meu boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando por Christopher Garman. Christopher Garman, ele é... Christopher, fez o teu cargo direitinho? Diretor Executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Christopher, muito obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite para você. Aí no boa estúdio... noite aqui, um prazer estar com vocês novamente. É nosso. O Daniel Rittner está contigo aí no estúdio em Brasília. Boa noite, Daniel, nosso colega, diretor editorial. Lourival Santana, meu boa noite aqui em São Paulo, igualmente para Thaís Herédia. Vamos lá, então. A gente vai começar a nossa edição hoje, que é praticamente dedicada a assuntos internacionais, pelo Brasil condenando a ocupação israelense de territórios palestinos durante a audiência na Corte Internacional de Justiça. Acompanhe. O governo brasileiro afirmou que a ocupação de Israel em territórios palestinos não pode ser aceita pela comunidade internacional e pediu que o tribunal declare a ação israelense ilegal. A diplomata Maria Clara Paula de Tusco, representante do Brasil no tribunal, disse que as ocupações desrespeitam as leis internacionais e o direito à autodeterminação do povo palestino. On the legal status of the occupation, Brazil expects that the court reaffirms that the Israeli occupation of Palestinian territories is illegal and violates international obligations through a series of actions and omissions by Israel. A corte promove até o início da próxima semana uma série de audiências sobre as consequências legais da ocupação israelense em territórios palestinos desde 1967. Além da faixa de Gaza, palco de guerra de Israel com Hamas, as análises incluem também a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. As audiências foram convocadas após um pedido da Assembleia Geral da ONU e suas conclusões não terão força vinculante. Por isso, espera-se que o Estado de Israel as rejeite. Também nesta segunda, os Estados Unidos vetaram mais uma resolução do Conselho de Segurança que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza. Essa foi a terceira vez desde o início do conflito que o país usou o seu poder de veto para barrar iniciativas que contrariam os interesses do governo de Tel Aviv. E as discussões sobre as declarações de Lula chegaram ao parlamento brasileiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou que o presidente Lula se retrate por sua fala sobre o Holocausto. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que é judeu, disse que conversou com Lula sobre o ocorrido e que a comparação com o nazismo não foi pertinente. É deplorável o ataque terrorista de 7 de outubro e, na minha opinião, é igualmente deplorável, por qualquer justificativa que seja, a chacina que está se fazendo sobre civis na Palestina. E eu estou à vontade, porque eu estou nesse partido há 45 anos, sou amigo do presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer: não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação. Bom, pessoal, nós temos aí dois grandes âmbitos para a gente conversar a respeito. Eu vou começar um pouquinho lá atrás na nossa linha do tempo agora do começo dessa edição, Christopher, e ver o aspecto internacional, a capacidade que tem os Estados Unidos hoje de afirmar qualquer tipo de ação via o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O voto de abstenção do Reino Unido é muito significativo. Numa reunião de 15, 13 votam a favor, 1 se abstém e os Estados Unidos vetam. O que a política externa norte-americana ainda consegue nessa direção, Christopher? Perdão, o som está um pouco ruim. Você quer que eu repita, Christopher? Você conseguiu me entender, não? Maioria. A maioria. Tá, eu vou repetir para você brevemente. Eu estou propondo uma ordem de trabalho aqui. Você me ouve agora? Confirma, por favor. Agora sim, agora está melhor. Tá bom, desculpe.
Desculpe a você e a nossa audiência pelo problema técnico, mas eu acho que agora podemos nos entender. Podemos prosseguir, Christopher? Sim. Tá bom. Então, novamente, estou propondo um trabalho aqui para nós, uma divisão de trabalho aqui da seguinte maneira. A gente observar ou considerar primeiro esses acontecimentos internacionais mais abrangentes e passar depois as questões mais específicas, entre Brasil e Israel. Então, começando pelo que aconteceu no Conselho de Segurança e o que está acontecendo no tribunal lá da Corte, como é que é? O Lorival me corrige. Corte Internacional. Obrigado. Nós temos uma difícil situação da política externa americana, que veta uma resolução num conselho de 15, no qual 13 são a favor, que é um aliado tradicional dos Estados Unidos e do Reino Unido, se abstém. Então, a minha pergunta a você, em primeiro lugar, como analista internacional, é como você vê a capacidade de afirmação da política externa americana? Olha, eu acho que, como você bem colocou na sua afirmação, William, eu acho que a posição dos Estados Unidos está muito delicada, internacionalmente e também domesticamente. O fato é que Israel está perdendo a batalha de opinião pública global. As críticas com a ação ofensiva em Gaza estão crescendo em volume. E os Estados Unidos, sendo o aliado mais fiel a Israel desde o início desse conflito, e uma aposta, também um alinhamento forte do presidente Joe Biden, eles estão cada vez mais preocupados, não só pelo fato, para cenas de horrores que estão saindo da faixa de Gaza, mas também domesticamente, olhando a eleição em novembro. O apoio a Israel está dividindo parte da base democrata, particularmente os eleitores mais jovens. Existe uma preocupação na Casa Branca que esse conflito não tem um fim tão cedo. Então, isso diminui um pouco a eficácia da política externa americana, mas eu diria que a Casa Branca está mesmo preocupada com o lado doméstico e as repercussões que isso possa ter, olhando as eleições em novembro. Lorival, se a gente considera as posições brasileiras agora no momento, nós estamos falando das organizações multilaterais, ONU, sobretudo, em relação ao que a gente acabou de ver, por exemplo, na Corte Internacional. Como que nós estamos articulando? Bem, acho que agora essa nova ação que foi discutida hoje, ela tem um escopo bastante diferente da ação do início do ano, né, que era sobre genocídio. Essa ação, ela segue um fio condutor de resoluções do Conselho de Segurança da ONU que remontam a 1967, resolução 242, depois teve a resolução 336 de 1973, exigindo Cobrimos muito tudo isso. Pois eu sei de cor, você também. Exigindo que Israel se retire dos territórios ocupados. Israel se retirou apenas da faixa de Gaza em 2005, né, mas continua ocupando e expandindo os assentamentos na Cisjordânia e também expandindo também a sua ocupação de Jerusalém Oriental. A última vez que eu estive lá foi em 2017 e vi os apartamentos ocupados por judeus ortodoxos no quarteirão muçulmano. Isso era uma coisa mais ou menos nova na época, que era, digamos, o último reduto ali que o governo israelense financia, né, essas expansões, essas ocupações. Criaram um ferrolho. Eles praticamente transformaram o que sempre foi o caráter de Jerusalém Oriental. Que todos nós jornalistas que íamos lá para essas coberturas costumávamos ficar nos hotéis de Jerusalém Oriental, pela hospitalidade árabe e porque era uma atmosfera um pouco diferente. American Colony. Você está falando da grande nostalgia, todos os correspondentes que cobriram o conflito lá, como nós dois fizemos. Sempre foi um local. Jerusalém Oriental tinha uma outra, digamos, tinha um outro flair, uma outra característica. Mudou completamente. Exato. Israel está criando um fato consumado na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, propositalmente, de forma sistemática e metódica, inviabilizando um Estado palestino. É uma política israelense de muito tempo já. E é isso que essa discussão de hoje em Haia endereçou, né? Agora, como sair desse imbróglio? Bem, a pressão internacional é sempre importante, as posições internacionais e tal, mas será preciso algo mais do que isso, algo muito mais contundente para reverter esse processo que é
que é bastante danoso realmente para as famílias palestinas que moram na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. São proibidos de construir em Jerusalém Oriental, por exemplo. Exato. Daniel Rittner, se a gente considera os últimos barulhos, não é mais que barulho, a repercussão em torno da comparação que o presidente fez lá na entrevista coletiva 2 dias atrás foi enorme, foi uma avalanche, e ela coloca ela coloca uma nuvem sobre o que o Brasil faz, deixa de fazer, pensa ou quer fazer nesse escopo no qual nós estamos agora, nessa instância na qual nós estamos trafegando agora, que é da grande articulação diplomática internacional. Como é que o Itamaraty está se movimentando nisso? Um trilho ali para essa discussão é o G20 e o Brasil, o Itamaraty em particular, está se esforçando muito para não deixar que o episódio de Israel contamine essa discussão no G20 na reunião de chanceleres. Na Corte Internacional de Justiça, as ponderações do Brasil, ao contrário das declarações no domingo do presidente Lula, foram bastante moderadas, foram firmes, por um lado, firmes no sentido de cobrar, por exemplo, o Brasil bateu muito na questão jurídica, no estabelecimento de 2 sistemas jurídicos concomitantes na Cisjordânia ocupada, um que vale para os colonos israelenses, outro sistema jurídico que vale para os palestinos na Cisjordânia ocupada. E isso é importante porque a comunidade internacional enxerga ali com muita crítica uma postura que se julga ali de apartheid entre israelenses e palestinos. Toda essa discussão, da forma como está colocada agora na Corte Internacional de Justiça, parece, como diria um ex-presidente, dentro das 4 linhas, perto do que se viu no domingo. Quando você não coloca uma questão tão dramática, tão ofensiva para toda a comunidade judaica como o Holocausto, como comparações com Hitler, tudo está válido. A gente baixou tanto o sarrafo que numa comparação ali, numa discussão até sobre crimes de guerra, crimes de lesa humanidade, eventualmente até uma discussão sobre genocídio, mas que não tenha relação ou comparações explícitas com o Holocausto ou com o regime nazista, estão válidas. O Brasil voltou a atuar dentro de um discurso, dentro das 4 linhas na Corte Internacional de Justiça. É isso? Eu quero fazer uma pergunta para o Christopher, muito lindo o que você está dizendo aqui, mas para saber dele, como ele enxerga a visão que a comunidade internacional tem do Brasil, querendo ou tentando separar esses 2 papéis, entre a confusão com Israel e essa discussão que me parece mais legítima, até ouvindo o Lorival, da discussão da ocupação dos terrenos, enfim. O mundo vai conseguir separar o Lula, que faz a confusão diplomática, de um governo Lula que consegue encaminhar questões que se inserem no debate internacional? Thaís, eu acho que infelizmente não. Quando você tem um chefe de Estado e um presidente dando declarações como ele fez alguns dias atrás, é claro que chama atenção, como foi uma declaração extremamente inapropriada, a analogia que ele fez é claramente ofensiva para o povo judaico. E, no fundo, acho que uma declaração como essa reduz um pouco a credibilidade da política externa brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a postura do governo brasileiro na Corte Internacional também remete a um padrão que nós vimos, que nós estamos vendo nesse governo. O presidente Lula, em outras ocasiões, fez declarações polêmicas, gerou um certo tensionamento diplomático. A gente viu isso no início do conflito da guerra da Ucrânia. E aí houve um esforço de contenção de danos e o próprio presidente Lula também abaixou a bola tentando conter esses danos diplomáticos. Eu diria que a declaração do presidente Lula que ele fez sobre Israel, em termos diplomáticos, é menos danosa do que a declaração que ele fez com relação ao conflito na Ucrânia. Porque naquele episódio, onde ele fez uma declaração que cada um dos lados tem que ceder para chegar a um acordo, isso, de fato, era uma declaração num contexto onde o interesse de segurança nacional na Europa e nos Estados Unidos estava conflitando diretamente com a postura do presidente brasileiro naquela época. Aqui, eu acho que o dano é menor, mas reduz um pouco essa credibilidade, né? Não acho que são danos grandes para o Brasil. Acho que na medida que
o governo brasileiro e o presidente Lula entram nessa seara mais normalizada e dentro das 4 linhas, como o Daniel colocou, de críticas à invasão israelense na faixa de Gaza, o jogo segue. Mas eu acho que diminui o papel que o Brasil poderia ter, além do seu papel geopolítico, que já é limitado do ponto de partida. Dorival, se a gente considerar agora, vamos descer para o ponto mais específico das relações Brasil e Israel. Quer dizer, elas são tradicionais, como talvez a gente não consiga sublinhar quão tradicionais são essas relações. Quer dizer, a própria formação do Estado de Israel tem uma participação direta da presença brasileira. Oswaldo Aranha preside a fundação do Estado, não ele a fundação do Estado de Israel, mas o processo ali na ONU que leva a... Então, Oswaldo Aranha é uma figura reverenciada, inclusive, em Israel. Ao longo de todo esse tempo, o Brasil tem sido, sim, ao longo de vários governos, muito crítico da política de assentamentos e da ocupação da Cisjordânia, com as consequências que conhecemos. Agora, ela atingiu a relação Brasil-Israel um patamar que eu, como jornalista que trabalhou muito nessa questão, nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi chegar a esse ponto de aspereza, de acidez, de absoluto bloqueio de lado a lado. Para onde vamos caminhar? É verdade, e para sublinhar isso que você diz, além das declarações do presidente Lula, hoje tem tweets do governo israelense, da chancelaria, acusando o presidente Lula de negacionismo do Holocausto, que é o carimbo mais agressivo que pode haver com relação a esse tema. Por parte dos israelenses. Por parte de Israel, você carimbar alguém como negacionista do Holocausto, aí realmente fechou o tempo. Aí não tem diálogo, E nem é verdade, nem é justo. O presidente Lula em nenhum momento questionou a existência, o Holocausto em si. Ele apenas fez uma comparação infeliz, muito desproporcional, muito equivocada. Mas, e aí, realmente, houve aquele momento do governo Dilma, do anão diplomático, quando a Dilma convocou o embaixador brasileiro. Isso foi em 2014, por causa da ação da ofensiva terrestre. Eu até estava lá na faixa de Gaza nesse período. E aquele foi um outro momento, mas eu concordo com você que não se compara, assim, com a crise que está instalada hoje. E é muito ruim porque acaba criando um efeito assim psicológico, psicossocial muito negativo dentro do próprio Brasil. Horrível. Acaba tendo um impacto assim de aquela clivagem que já estava retirando o oxigênio da democracia brasileira, ela se aprofunda. Você vê no Congresso hoje. E traz novos ingredientes que são emocionais. Eu cubro o Oriente Médio há mais de 30 anos e os próprios israelenses, o pessoal do Oriente Médio, os árabes também, por que o Brasil cobre tanto o Oriente Médio? Porque realmente diz muito respeito a nós, aos nossos sentimentos, às nossas religiões, aos nossos monoteísmos e a composição étnica da nossa população e tal, sem contar essa participação do Brasil presidiu a primeira Assembleia Geral da ONU que levou à partilha da Palestina. Então, assim, é muito ruim para o ambiente político dentro do Brasil, para as relações com Israel, para as relações entre as comunidades. Acho que a gente não falou disso ainda. Falamos ontem. Falamos. Entre a comunidade judaica e a comunidade árabe. Eu lembro de ter mencionado o exemplo de que temos mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Isso, exatamente. Sírio-libanês, os próprios palestinos, que estão em menor número, assim por diante. Olha os hospitais de referência em São Paulo. Albert Einstein e Sírio-libanês. São os dois principais. E a gente sempre teve no Brasil, e isso foi sempre importante para a imagem do Brasil, lá no Oriente Médio, onde você cobriu eu também. Quer dizer, a identificação que eles tinham com duas coisas no Brasil, cada lado ali do conflito. A enorme capacidade de convivência das comunidades aqui entre nós. 2, a seleção brasileira. Era uma espécie de unanimidade entre todos os lados. Do jeito que a seleção está jogando, acho que ninguém mais elogia. E do jeito que a política está caminhando, eu acho que esse fator de soft power brasileiro se foi. Mesmo como uma frase,
É uma frase, não é, William? É uma frase, mas ela culmina um raciocínio. Eu queria perguntar ao Daniel Hittner para encerrar este pedacinho do nosso programa, Daniel. A gente vai ver o G20 depois do intervalo, pedindo um pouquinho de paciência para a Thaís e para o Christopher. Como é que o Itamaraty imagina que vai prosseguir a relação com Israel? Veja, William, a intenção do governo brasileiro, por hora, é desescalar. Uma visão de que ontem chegamos ao ápice, o embaixador do Brasil em Tel Aviv está chegando agora em Brasília, vai diretamente para o Rio, vai se reportar ao chanceler Mauro Vieira, e daí não há movimentos de curto prazo previstos. A intenção do lado brasileiro é desescalar. Tanto que hoje houve um acionamento ali em 3 vertentes. Paulo Pimenta rebatendo o tweet de Israel, ministro Mauro Vieira fazendo uma breve declaração e Jacques Wagner no Senado se colocando ali como um conciliador. E a ordem agora chega. Precisa ver se isso vai ser implementado na prática.